Aventura, música, lugares sobrenaturais e muita comida deliciosa. O almanaque de hoje está saindo do forno com um tempero bem brasileiro. Vamos ver o que vai nessa receita? Uma paisagem belíssima e repleta de segredos. Uma expedição audaciosa e cheia de perigos. Um brasileiro ilustre que faz nosso coração bater feliz. Um ingrediente lacrimogêneo que não pode faltar nas mesas do Brasil. Suculentas histórias da nossa gastronomia. E mais, pitadas de almanaquias, um saboroso papo cabeça e diversão a gosto, como sempre. A comida brasileira é irresistível, de norte a sul. O Coisas Nossas de hoje traz histórias divertidas que mostram como a nossa culinária, além de irresistível, é inesquecível. Bom apetite! Eles não lavram nem criam. Não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra alimária que costumada seja ao viver dos homens. Nem comem senão desse inhame, que aqui há muito. Quem escreveu isso foi Pero Vaz de Caminha, em carta ao rei de Portugal sobre os hábitos alimentares dos indígenas que viviam por aqui em 1500. O tal do inhame é o que muita gente hoje chama de mandioca, mas ela tem muitos outros nomes. No Nordeste é macaxeira, no Sul, aipim e ainda é conhecida em outras regiões por macamba, pau de farinha, uaipi e pão de pobre. Para se ter ideia da importância dessa raiz, apelidada por Câmara Cascudo de Rainha do Brasil, mais uma curiosidade. Durante a nossa primeira Assembleia Constituinte, em 1823, os eleitores tinham de provar ter ao menos 150 alqueires de mandioca para poder votar. Mas não é só de aipim que se faz a nossa culinária. Um prato clássico é o vatapá, que não leva mandioca na receita. Dorival Caymmi já ensinava como fazer. Primeiro o fubá, depois o dendê e procure uma negra baiana que saiba mexer. O quitute baiano, feito normalmente de camarão, é tão apimentado que já deixou muito estrangeiro com fumaça saindo pelas orelhas. Buongiorno! Preparem a polenta, o radicchio e a sopa de agnolini, que 25 de julho é dia do colono. E também é dia daquele que doma as palavras entre as lufadas do desejo. É ele mesmo, o escritor. O que não sabe fazer, então escreve. Brincadeira, calma, eu adoro os escritores. Bom, voltando às efemérides, no mesmo dia 25 se homenageia também o motorista e o taxista. Dia 27 é a vez dos motociclistas, entendeu? Mandar um salve pra todos os motoboy aí, que são os meus provedores de pizza nas noites solitárias, certo? Não sintam pena de mim. Agora, dia 31, ninguém adivinha. É o dia dos outdoors. Um abraço a todos os outdoors do meu Brasil. Quer dizer, abraço. 9 bandas, centros culturais, centro multimídia, revista, programa de TV, de rádio. Um conglomerado desse só pode pertencer a um gigante da comunicação, certo? Errado! Estamos falando do Afro Reggae. O Papo Cabeça de hoje é com José Júnior, o cara que está por trás dessa incrível empresa social. Eu percebi que faltava um veículo de comunicação que faça a cultura afro-brasileira. E outras pessoas também foram se juntando a esse movimento. E aí nós criamos o jornal Afro Reggae em janeiro de 93. Esse jornal começou com 4 páginas, tabloide, não tinha anúncio, não era vendido. Era tudo muito artesanal. A gente não tinha grandes pretensões, mas tinha uma vantagem que eu considero hoje fundamental, é que era um grupo de pessoas muito fracassadas nas suas vidas pessoais, mas tinham muita utopia. Então eu acho que a combustão de fracasso e utopia
foi fundamental, porque criou um campo magnético em torno daquele movimento, daquela atitude daquelas pessoas, para atrair uma série de outras questões. Se não tivéssemos tido um jornal, dificilmente teríamos construído e criado o Grupo Cultural Afro-Reggae. Eu cresci em Ramos, né, que é um dos bairros que ali estão ligados, próximos de uma favela muito famosa agora, que é o Complexo do Alemão. Mesmo eu crescendo num ambiente marginal e muitas vezes criminal, eu nunca consumi nada ligado, nunca bebi vinho, nunca bebi champanhe, nunca experimentei nada. Dificilmente eu seria o que eu sou se eu não tivesse morado, convivido nesse lugar. Eu ouço muito as pessoas, mas as decisões que cabem a mim, muitas vezes eu não compartilho. Mas assim, se eu fosse ouvir as pessoas, eu não teria feito as coisas mais inovadoras que eu fiz na minha vida, como, por exemplo, ir trabalhar em Vigário Geral, quando todo o Afro-Reggae foi contra. São 74 projetos, quase 10 bandas de música, 2 grupos de circo, grupo de dança, grupo de teatro, espaços físicos que cada vez ganham mais volume, mais tamanho. Então, assim, existe um lado do Afro-Reggae hoje que consegue criar esse diálogo entre grandes corporações e classe CDE. Eu quero mostrar o que, de fato, assim, ó, tem um problema grave e sério, mas tem alguém propondo a solução disso, sabe? Então, eu acho que está faltando isso, mostrar a luz no fim do túnel. Então, o Afro-Reggae cada vez mais adota essa linha também, que é uma linha que não é falar de si mesmo. O Afro-Reggae hoje cria uma ponte numa via de mão dupla, onde integra classes sociais diferentes, pessoas com culturas diferentes, e cada vez mais criando essa sinergia. Ataques de mosquitos, brigas, malária, febre amarela, afogamentos. Uma grande aventura pelos confins do Brasil. Milhares de espécies de plantas coletadas e registros que ficaram no esquecimento por mais de 100 anos. Tudo isso em pleno início do século XIX. Tudo começou em 1803, com uma viagem de volta ao mundo proposta pelo czar russo Alexandre I. E lá foi o diplomata alemão Georg Heinrich von Langsdorff encarar essa aventura. Chegando ao Brasil, ele ficou completamente apaixonado. Essa paixão o levou a idealizar, em 1824, a maior viagem de exploração científica realizada no Brasil até então. Vários profissionais foram mobilizados: zoólogos, botânicos, desenhistas e até um astrônomo. O trajeto ia de Santos a Santarém. Foram 4 anos de peripécias, registrando tudo o que viam pela frente. Desde saguis da serra, peixes exóticos e plantas raras, até os hábitos guerreiros dos índios Munduruku. A expedição terminou de forma trágica, com a morte do pintor Aimé Adrien Toné ao tentar atravessar o rio Guaporé a nado, E com a perda da memória do próprio Langsdorff, causada por febres tropicais. Com a saúde comprometida, ele voltou à Europa, onde se recuperou fisicamente. O problema da amnésia, no entanto, o perseguiu durante a vida toda. É hora dos nossos achados do baú, comerciais que marcaram época e até hoje estão guardados lá no fundo da nossa memória, esperando para vir à tona. Dá só uma olhada no que a gente escolheu dessa vez. ¡Hey, hombre! ¡Tostines! ¿Vende más porque es fresquillo o es fresquillo porque vende más? ¿Cómo, señor? Yo creo que pienso... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Matsun, que no sabía la respuesta. ¿Y cuál será el segredo de Tostines? Sabe aquele hambúrguer irresistível que a gente vê na TV? E aquele chopp bem espumante, a margarina super cremosa, o cafezinho fumegante? Pois é, nem tudo é o que parece. Veja só como é que os mestres dos efeitos visuais fazem para criar imagens surpreendentes. Comecei com aeromodelismo, coisa assim, eu já tinha um lado técnico, que eu gosto muito, mecânico, técnico. E o restante foi pesquisa, faz experiência, não existe uma formação técnica para efeito especial. Desde que você pegue
macete de cada material, não tem tanta complexidade. Vários trabalhos que foram desafios. A gente teve uma bolachinha que a gente fez que era quadro a quadro, e a gente desenvolveu uma técnica de fazer as peças com registro. Então, na hora de filmar, a gente tirava uma carinha e punha outra. Ia só substituindo as carinhas. A lata de refrigerante não tem, assim, um grande segredo. Para deixar mais gelada, um verniz fosco, que dá uma aparência fosca nela, como se fossem as microgotículas começando a ficar geladinha. E depois pulveriza a água nela. O CrossFox começou com um diretor de fotografia, que é amigo meu, que me chamou. Você disse, olha, Guilherme, eu preciso de um carrinho. Vai ser uma maquete, a gente não sabe que escala vai ser, mas ele está envolvido com tigres, a gente vai filmar na África, e é um carrinho que tem que ser escala verdadeira do carro, super bonito, preciso, e tenho que levar ele lá para a África, no meio dos bichos. Como é que a gente resolve isso? A ideia do carro era fazer um carro radiocontrolado e fazer várias carrocerias que pudessem ser trocadas. A carroceria foi modelada em madeira, dessa carroceria foi feito um molde de fibra, e desse molde foram tiradas as carrocerias de fibra, que depois foram acabadas, pintadas e tudo mais. A parte de vidros a gente fez na própria carroceria, eu já deixei, foi feito um acabamento junto para dar o formato dos vidros, aí foi feito em acrílico. Isso tudo a gente fez em 18 dias. O prazo para a gente sempre foi um problema, né? Às vezes eles arrumam uns problemas pra gente que são meio cabeludos, né? Eles inventam umas coisas meio impossíveis pra gente, né? Mas a gente acaba dando jeito e fazendo o que eles querem, né? Essa é a parte boa, a gente acaba dando boas risadas nesse contexto todo. O nosso ilustre brasileiro de hoje foi e ainda é um dos maiores fenômenos da nossa música popular. Tanto que o Dia do Choro, 23 de abril, foi criado em homenagem ao seu nascimento. Alfredo da Rocha Viana Filho nasceu no Rio de Janeiro em 23 de abril de 1897, dia de São Jorge. A avó o chamava Pizindim, menino bom em dialeto africano. Na rua era Bexiguinha, por causa das marcas que a varíola lhe deixou no rosto. Acabou ficando Pixinguinha. Durante mais de meio século, Pixinguinha inundou a música popular brasileira com melodias irresistíveis. Esteve ao lado de Donga, Benedito Lacerda, Vila Lobos, Braguinha, Carmen Miranda, João da Baiana. Nos últimos anos de vida, passou a frequentar a Whiskeria Gouveia, onde músicos e jornalistas iam ajoelhar-se a seus pés. São Pixinguinha, como o chamava o parceiro Vinícius de Moraes, morreu em 1973, na sacristia de uma igreja. Ia ser padrinho do filho de um amigo. Como presente, levava uma partitura de Carinhoso, seu maior sucesso. Preparem-se, porque vem aí o nosso já antológico Brasiliômetro, para você testar os seus conhecimentos. E ó, hoje tá difícil, hein? Esse músico carioca era um ótimo nadador. Gostava de correr, lutava boxe e jogava capoeira. Na época dessa foto, exercitava-se em Ipanema. Ficou super orgulhoso ao levantar o peso de 90 quilos. Aos 18 anos, quando brincava de pirâmide humana, acabou quebrando uma vértebra. Deixou os esportes, mas continuou a frequentar a praia para tomar seu chopinho e fazer longas caminhadas inspiradoras de Copacabana até o Leblon. E aí, já sabe quem é esse rapaz tão atlético? Tem alguma pista, alguma dica? Parece nem Mato Grosso. Dona Irã Barbosa.